Dar início à nossa reunião de Câmara Municipal, a sessão número 31 do ano de 2023. O primeiro ponto é o ponto destinado à intervenção do público. Temos 4 munícipes inscritos. Se quer usar da palavra também? Como se chama então? Cláudia Antunes. Portanto, temos 5 munícipes inscritos. E eu começava por dar a palavra ao munícipe António Neves dos Santos. O período máximo de intervenção de cada um são 5 minutos, nos termos do regimento. Tem a palavra. Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todos os presentes e aqueles que nos seguem lá em casa, desejando desde já votos de boas festas a todos os sanjonenses e aos presentes, evidentemente. A propósito da notícia do Regional com o título Susana Menezes pode estar de regresso à Câmara Municipal, não respondeu às perguntas que lhe foram feitas na última reunião de Câmara. O que mostra que o município continua em negação sobre o assédio moral, não fez a avaliação sobre o que se passou, nem a catarse política que permitiria dar à comunidade sanjoanense a confiança que todas as queixas serão acolhidas, valorizadas e apoiadas, e os responsáveis responsabilizados e punidos. Este é um contributo sobre o que falhou na resposta do município para que não se volte a repetir com outros dos seus trabalhadores. Primeiro é preciso perceber o perfil da assediadora a quem o município se prepara para fazer regressar e dar funções de chefia, citando-se a própria numa entrevista publicada. Eu também sou planeamento em pessoa, portanto, o meu nome do meio é planear. Eu planeio tudo. Eu, às vezes, acho que posso planear os sentimentos das pessoas. Chego a esse grau de exagero de poder planear e dizer, agora essa pessoa não vai sentir isso, com isto que eu estou preparada para resolver, mas amanhã ela já vai sentir qualquer outra coisa. É impressionante. E diz ainda mais, sou no convívio uma pessoa difícil. Peço desculpa. Sou no convívio uma pessoa difícil, sobretudo porque trabalho dentro da administração pública e a administração pública não está preparada para pessoas tão difíceis. Está preparada para pessoas mais simples na abordagem aos processos e às vias de trabalho. E depois, quando elas não dão em função daquilo que eu acho que devo ter para fazer um melhor trabalho, é uma grande chatice. Porque então sou uma funcionária dentro desse ponto de vista também um bocadinho difícil. Foi esta pessoa que diz planear tudo até os sentimentos dos outros trabalhadores, considera e avalia como inferiores, pela medida do seu ego pessoal e por aquilo que lhe podem dar, que Castro Almeida e Rui Costa entregaram uma chefia de divisão e encomendaram um registro especial de trabalho para a ex-diretora da biblioteca desde 2019. Porque é que nenhum responsável valorizou as queixas da vítima, preferindo dar sempre crédito à ex-chefe de divisão da cultura? Nenhum dos vereadores deu sequência às queixas que lhe foram transmitidas, quer pondo termo aos abusos, quer tomando posição pública contra eles. Um deles é hoje candidato a secretário-geral de um partido e poderá vir a ser primeiro-ministro de Portugal. Pedro Nuno Santos era vereador em 2009, foi-o até 2011, tinha conhecimento do que se passava e nada fez para impedir e condenar os atos logo à nascença. O mesmo silêncio ensurdecedor, tático, dissimulado, negacionista e cúmplice que contamina este executivo PS e os vereadores da coligação Melhor Cidade do País. Na Assembleia Municipal, a sua presidência achou que a gravidade das condenações não era suficiente para criar uma comissão de inquérito e o levantamento preventivo de mais casos entre os trabalhadores do município. Dos grupos parlamentares, apenas o Bloco e a CDU se manifestaram condenando o assédio. Do PSD nada, do PS a desvalorização da justiça do processo, de um elemento que está hoje na presidência da Junta de Freguesia, apesar das condenações. As chefias de divisão de recursos humanos não fizeram o seu trabalho, não atuaram preventivo e disciplinarmente perante o conhecimento dos factos, independentemente da relevância hierárquica ou política desenvolvidos. Na comunicação social local, apesar das denúncias públicas nas assembleias e das condenações judiciais, optou-se por ignorar, omitir, desvalorizar ou ironizar os factos. Em relação às presidências que sucederam no município, Castro Almeida nunca respondeu à trabalhadora. Ricardo Figueiredo até disse à reportagem da Ana Leal que a doutora Helena Cruz tinha sido tratada, imagine-se, com carinho. Jorge Sequeira teve conhecimento formal das queixas do assédio moral continuado que lhe foram transmitidas pela vítima no início de 2018, o qual durou até ao seu último dia de trabalho sem ver devolvidas formalmente as suas funções, como sentenciou o Tribunal. Responsabilidade que era do Dr. Jorge Sequeira, como provedor responsável máximo pela reposição da legalidade dos relacionamentos e do respeito pelos direitos humanos, constitucionais e laborais do município.
Não instaurou o processo disciplinar a que estava obrigado, que lhe permitiria atuar imparcialmente para apurar os factos e poupar a vítima a mais de 3 anos de sofrimento. Apesar de jurista, não cumpriu a lei. Os códigos de conduta do funcionalismo público protegeu a infratora dessa disposição disciplinar, facilitou e patrocinou a sua promoção a um cargo político na Direção Regional de Cultura do Centro em 2019, conforme a própria revelou publicamente. Não pode valer tudo na gestão autárquica. Quem desempenha cargos públicos está sujeito ao escrutínio e não pode estar acima da justiça, nem das decisões judiciais, nem de usar poder discricionário conforme conveniências pessoais ou taticismo político. O exercício do poder não é propriedade de ninguém, é exercício em nome do povo, por delegação de confiança materializada pelo voto dos sanjoanenses. Que este caso brutal de assédio moral a mulheres trabalhadoras possa despertar as consciências dos sanjoanenses, tão solidárias com causas e também de outras trabalhadoras do município que passaram e passam pela mesma realidade do assédio, às quais apelo que avancem, que não se calem e se manifestem publicamente contra estas práticas indignas que permeiam os assediadores no município de São João da Madeira, como ficou demonstrado. Muito obrigado.
de bom orçamento que fizeram, sempre amigo. E no final, meu Deus, salvai-nos da guerra e da fome para o ano 24. Mas agora, a última, apenas uma letra. A situação é muito complicada, Sr. Presidente. Fiquei triste. Só tem um minuto. Não, Um muito minuto. triste dessas palavras que posso dizer. Última hora. É muito importante. Esta boa informação, Sr. Presidente, atenção, excelentíssima equipa, atenção, povo da nossa cidade, jornalistas. Uma opinião é que tomarem providência urgente, verem o que andam a trabalhar nos serviços públicos, nos autocarros, sem motorista. Onde é que está o autocarro? O autocarro está aqui, onde é que está o motorista? As pessoas, eles não param, mas que, oh meu Deus, o que é que está a passar? São João da Madeira, Oliveira das Meias, Vila de Gaia, mas o que é que está a passar? As pessoas a chorar aqui para o trabalho, alguns até quase perdiam o trabalho, mas sou Presidente da Câmara de São João da Madeira e colegas, tomem providências, o que está-se a passar é muito triste, é muito lamentável. Informo aos senhores equipas, senhores vereadores, daqui envio os parabéns para a empresa Suma, trabalham dias, até no dia santo, dia 8 de dezembro, disseram a mim, Sr. Pinho, Sr. Pinho, tente concluir, está bem? para estas ruas Tente e estas concluir. cerzetas, dia 8 de dezembro, trabalharam todo dia. E como é que a população é muito de tudo. Tomarem providências, Sr. Presidente e colegas, é muito importante. A população anda muito triste. Muito obrigado. É esta a razão, esta boa informação, por último. Muito E obrigado. boas festas. Obrigado. Dona Fátima Quaresma. Boa tarde, Sr. Presidente, e eu respeito esta mesa. É o seguinte, eu vivo aqui em São João há coisa de 8 anos e comecei a usar o TUS para trabalho. Na quinta-feira, fez esta quinta-feira 8 dias, eu vim do TUS do Parrinho já à tarde, passava da hora, e o senhor que vinha a conduzir simplesmente para ajudar ao ramalhete, chegou ao centro coordenador, deixou o autocarro a trabalhar, portas abertas, desapareceu, disse para uma senhora que estava à frente que viria um colega para ocupar o lugar. O colega esse que não apareceu e todo mundo foi a pé para casa. Isto vem a acontecer já algumas vezes que eu vou a pé do Mercadona para o Parrinho e vice-versa, porque não passam horas, passam uma hora depois, os trabalhadores não aparecem. Eu queria saber, isto é uma confusão total e as pessoas estão desanimadas. Além disso, as paragens não têm cobertura, não têm lateral, há mães que estão com crianças que vêm da escola à chuva, com frio, e eu queria saber porque é que não põem lá atrás, nas paragens. E algumas nem paragens têm. Eu por mim falo, eu neste momento não sou uma pessoa com uma certa idade, mas não tão velha como isso, mas penso nas pessoas que estão piores do que eu e mães com crianças. Era bom que o Sr. Presidente tomasse uma atitude em relação aos transportes e essas coisas, porque há muita gente que necessita. Está bem? Agradecia. Obrigada. Tem a palavra a Dona Ana Couto. Boa tarde, Sr. Presidente, Sra. Secretária, Srs. Vereadores. Boa tarde, senhores. Sou Ana Couto, voluntária de Rua da Causa Animal, desta cidade, moro na Avenida do Brasil. Hoje venho fazer um pedido a Sua Excelência. Pedi uma reunião com Sua Excelência para poder explicar a gravidade da situação. Como não foi possível, venho aqui hoje pedir. Uma vez que não consigo esterilizações para os gatinhos de rua que cuido e protejo, voluntariamente, venho pedir a possibilidade de esterilizar 30 gatas das 8 colónias, das quais sou cuidadora, na clínica São João, na nossa cidade. Estou preocupada, pois tenho gatas em período de gestação, no cio, gatos adultos, gatos juvenis, gatos bebés. O município não tem gatil, as famílias de acolhimento temporário estão lotadas, as esterilizações nas termas VET estão reservadas à Associação
juntas e livres. As esterilizações no canil são escassas, mal chegam para os adotados. Prevejo um aumento significativo de gatinhos na rua. Necessitamos urgentemente das esterilizações. Na clínica da nossa cidade, os gatos são esterilizados, nós providenciamos o recobro. Estou também preocupada, pois sou responsável pela esterilização dos gatinhos da colónia da Escola Serafim Leite e temos ainda algumas gatas para esterilizar. Senhor Presidente, estas esterilizações são importantes, dada a sua necessidade e urgência. É importante o controle de população dos gatinhos na rua. O município tem muitos gatinhos que foram e continuam a ser adotados. Os adotantes têm-me questionado pelas esterilizações. O número de esterilizações que o município tem realizado não chega. São necessárias mais nesta fase, pois não sendo esterilizados, a população de gatos vai aumentar significativamente. Venho aqui pedir autorização para 30 esterilizações das minhas 8 colónias. E gostava também de perguntar ao Sr. Presidente, a engenheira Luísa Ramalho, no dia 3/11, enviou-lhe um e-mail, pedido de ajuda para o resgate de uma cadela debilitada, na Avenida Engenheiro Arantes de Oliveira, em frente ao edifício Corgalto. Até hoje não recebeu qualquer tipo de resposta e suspeitamos que as cadelinhas tenham tido os cães lá por trás daqueles prédios. Obrigado, fiquem bem. Finalizar, tem a palavra a senhora Cláudia Antunes. Se quiser então aproximar-se, carregar no botão. Tem 5 minutos também para expor o seu tema. Muito boa tarde a todos. O que me traz por cá é a alteração dos serviços da Transdev para a Sherbuzz ou Unir. Eu tenho um filho de 15 anos e tive o cuidado, mediante informação de que a partir de 1 de dezembro deixaria de ser Transdev, e consultei o site onde, antes de fazer o carregamento do passe andante, mencionava que o horário das 7h30, com destino a Oliveira das Mães, se manteria. Carreguei o passe e nunca veio a acontecer. Primeiro dia, o meu filho, infelizmente, não conseguiu vaga numa escola cá em São João, está a estudar na Jobra, implica que ele vá de São João para Oliveira e em Oliveira das Mães apanhe outro autocarro da Busway. Como não aconteceu, ele acabou por perder o autocarro 1, 2, 3 dias, porque inicialmente nós achamos que é a adaptação, o dia de amanhã vai correr melhor, e o que implica que eu tenha que fazer 25 km para cada lado, isto de manhã e ao final do dia, para levar o meu filho à escola. Outra questão é que a Jobra, pronto, é uma escola muito exigente e na Transdev, aqui há uns tempos atrás, aconteceu uma situação com um problema num autocarro, em que o meu filho também perdeu o da Busway. A Jobra contactou-me e pediu uma justificação. Eu fui ao centro coordenador, existia lá um balcão de apoio ao cliente ou ao consumidor e apresentaram-me no imediato uma justificação. Neste momento, onde é que eu me deverei dirigir? Porque no centro coordenador apenas diz encerrado, para qualquer questão dirija-se à Câmara Municipal. Ou seja, nós não temos sequer ponto para recebermos informação, nem consultar nada, ninguém nos dá respostas. Eu mandei dezenas de e-mails para a Unir e até agora ninguém me respondeu. Mesmo para reclamar, porque carreguei um passe de 30 € e o meu filho não está a usufruir do passe. Eu agradecia esclarecimento. Muito obrigada. Então, agradeço todas as informações e intervenções que foram levadas a cabo. Relativamente à primeira intervenção, reitero sobre esta matéria aquilo que disse na anterior reunião de Câmara. Trata-se de um assunto que foi já dirimido em tribunal. Há uma parte da questão que ainda continua pendente em tribunal e o município confia nas decisões de uma autoridade independente e imparcial para decidir a questão. Relativamente à intervenção da senhora Fátima Quaresma sobre o TUS, dizer que o TUS continua a ser operado pela Transdev nos moldes tradicionais. Vamos averiguar o que é que sucedeu. Se me puder dizer o dia depois em que... Muito bem. Na quinta-feira...
No dia 30 de novembro. Nós iremos... Pronto, agradeço imenso. Nós iremos verificar o que ocorreu para não ter, para que não se tenha verificado essa substituição de motorista. Vamos, portanto, exigir esclarecimentos à Transdev. Foi 30 de novembro. Quanto às paragens, nós, nos últimos anos, reforçamos imenso o número de paragens que existem na cidade. Como a senhora Fátima seguramente notou, instalamos, eu creio que cerca de 25 novos pontos de paragens. Alguns deles não têm as baias laterais devido à dimensão dos passeios e à configuração dos passeios, porque nós não podemos criar um obstáculo na circulação dos passeios. Tem uma cobertura superior, mas não tem essa cobertura lateral. Mas nós introduzimos e reforçamos muito as paragens. Por exemplo, se for sair deste edifício, tem uma paragem nova na Avenida da Liberdade, onde não existia. Em frente ao hospital, tem uma paragem nova num sítio onde não existia. Em frente ao Centro de Saúde e à ACAIS, tem uma paragem nova onde não existia. Portanto, foram cerca de 25 novos pontos de paragem. Alguns não têm essa faixa lateral por causa de não podermos impedir o percurso dos peões no passeio por razões de mobilidade. Mas foi feito esse grande esforço para melhorar as condições dos utentes. Não é ainda, porventura, o cenário ideal, mas foi o cenário possível devido à configuração dos nossos passeios e do nosso território. Qualquer questão que surja com o TUS, eu peço que nos informe, vindo aqui, às vezes que quiser, ou enviando um e-mail para a Câmara Municipal para que nós possamos sempre melhorar o serviço. E, portanto, agradeço muito a sua iniciativa. Quanto à dona Ana Couto, tomei nota do seu pedido, como já disse várias vezes, a realização de despesa com tratamento de gatos ou cães tem que ser sempre previamente autorizada pelo município, no quadro dos procedimentos legais de aprovação de despesa que estão em vigor. E, relativamente às esterilizações, temos um processo na Associação de Municípios que leva a cabo centenas de esterilizações por ano, e temos também um processo contratado com uma clínica e, portanto, eu vou verificar, relativamente a esses 30 gatos que menciona, o que é possível fazer dentro deste quadro da ação legal e regulamentar. Depois, o Sr. Manuel Pinho e a Dona Cláudia Antunes falaram de um tema muito importante que eu iria abordar mais à frente, mas abordo desde já, prestando aqui os esclarecimentos que me forem possíveis. Efetivamente, o início desta operação não correu de modo adequado nem de modo satisfatório e, portanto, eu apelo à vossa compreensão e pedimos, de facto, as desculpas por todos os incómodos que ocorram. Vou tentar explicar um pouco o que está a acontecer. O que está aqui em causa é uma operação gerida pela área metropolitana do Porto, que abrange 17 municípios. Por exigência do direito comunitário, tornou-se imperativo e necessário sujeitar à concorrência, lançar um concurso público para contratação de operadores que exploram as linhas de transporte na área metropolitana do Porto. Visto que, na área metropolitana do Porto, composta por 17 municípios, a autoridade que gera os transportes, por delegação dos municípios, ao nível metropolitano, ou seja, que gera aquelas linhas que cruzam mais do que um município, a autoridade que gera essas linhas é a área metropolitana do Porto. E, portanto, dando obediência a esse princípio de direito comunitário e da concorrência, porque os operadores que existiam já estavam em funções há muitos anos, e era importante abrir um concurso para
sujeitar esse serviço à concorrência, em 2019 lançou-se um concurso público internacional para contratar as novas linhas e as novas frequências. E a área metropolitana foi dividida em 5 lotes, em 5 zonas de operação. São João da Madeira pertence a um lote que envolve São João da Madeira, envolve Oliveira das Meias, envolve Valdecambra, envolve Aroca e envolve Santa Maria da Feira. E, portanto, esse concurso foi lançado, correu os seus termos, foi adjudicado à empresa Xerbus, foi sujeito ao visto do Tribunal de Contas e esse visto foi proferido, creio eu, no dia 1 de maio deste ano. A partir do momento em que o visto é dado pelo Tribunal de Contas, o operador dispunha de um prazo de 6 meses para montar a operação. Prazo que se julgou ser razoável para que ele, enfim, contratasse as viaturas e contratasse os motoristas e montasse a própria operação no terreno. O operador solicitou-nos uma prorrogação do prazo e foi dada uma prorrogação do prazo, porque o prazo acabaria a 1 de novembro, mas porque o operador alegou que tinha dificuldades em contratar motoristas e em arranjar todos os autocarros que necessita para a operação, foi dada uma prorrogação até ao dia 1 de dezembro. E legalmente não podíamos dar mais prorrogações. Porquê? Porque as licenças dadas aos operadores que estavam em curso, que estavam a operar, caducavam nesse dia 1 de dezembro, e porque estamos a falar de 5 lotes que estão todos interligados entre si. E, portanto, a Transdev, por exemplo, que operava as linhas de São João da Madeira, ganhou noutro lote e tinha que mobilizar os seus meios para outro lote. E, portanto, tornou-se inevitável que a operação arrancasse no dia 1 de dezembro. Não obstante este longo prazo que a empresa dispôs para montar a sua operação, o que é verdade é que ela não conseguiu que ela arrancasse sem problemas e sem falhas no dia 1 de dezembro e nos dias seguintes. A partir daí, nós temos feito o levantamento de todas as anomalias que nos têm sido reportadas. Há muitas pessoas que reportam essas anomalias à Câmara, há pessoas que estão a reportar essas anomalias à UNIR e à área metropolitana, e aquilo que nós temos feito é, praticamente todos os dias, eu diria que com exceção se calhar só deste domingo, incluindo os feriados e o fim de semana, temos estado em contacto permanente com a área metropolitana para identificar anomalias e dar instruções ao operador para repor os níveis normais de serviço. Verificamos alguns constrangimentos na ligação entre São João da Madeira e o Porto. Hoje sei que praticamente todos os passageiros que estavam no Centro de Transportes com destino ao Porto foram transportados, foram feitas 10 viagens no pico da manhã para o Porto. Há também algumas dificuldades no regresso do Porto para São João da Madeira e, portanto, nós estamos a acompanhar essa situação e foram dadas instruções ao operador para reforçar as viaturas e os equipamentos. O que está previsto, por exemplo, no que diz respeito ao número de viagens de São João da Madeira para o Porto, até 1 de dezembro nós tínhamos 38 viagens. O que está previsto vir a acontecer serão até 44 viagens, porque já mesmo com a Transdev, em algumas situações, os autocarros iam cheios e, portanto, esse é um aspecto que vai ser melhorado. Também temos tido alguns problemas com crianças que vêm dos concelhos vizinhos para as nossas escolas e a nossa divisão de educação com as escolas está também a fazer esse levantamento. Aliás, ele já foi parcialmente feito e já foi transmitido à área metropolitana
para transmitir ao operador para resolver esses problemas. Vamos também transmitir agora a sua informação, muito relevante. Quanto ao outro ponto que colocou relativamente à informação, esse ponto de informação estava contratualizado entre o município e a Transdev e, portanto, nós neste momento estamos a aguardar que o novo operador coloque pessoal nesse ponto de informação para que supra essa mesma necessidade. Em todo o caso, as pessoas podem dirigir-se à Câmara Municipal para receber informação e uma das coisas que estamos a preparar é mesmo colocar aqui no atendimento da Câmara um ponto de venda do andante para também facultar essa venda e facultar toda a informação aos particulares. Estamos a articular isso com a área metropolitana e com a TIP, que é a empresa, enfim, que gera a bilhética do andante. Portanto, estamos a desenvolver todas essas diligências e a aguardar que a totalidade, enfim, das viaturas e a totalidade dos horários e das frequências sejam cumpridas pelo operador e a insistir. Esta é uma operação muito complexa. É claro que eu estar a dizer isto não resolve o problema das pessoas, nem do seu filho, que sofreu todos esses constrangimentos, mas, para fazer um enquadramento, é uma operação muito complexa, que envolve muitas linhas, e todas as linhas e pontos têm que se conectar entre si e bater certo. Era previsível que o arranque pudesse ter alguns constrangimentos, até porque foram contratados motoristas novos, que estão a conhecer as linhas, que estão pela primeira vez a conhecer as linhas. Houve também muita dificuldade em contratar motoristas. Isso também aconteceu na área metropolitana de Lisboa, que teve que contratar centenas de motoristas no Brasil e em Cabo Verde, porque infelizmente temos um problema de mão de obra em Portugal, porque em Lisboa verificou-se também um problema semelhante, porque a área metropolitana de Lisboa, por via da aplicação das mesmas regras, teve que fazer o mesmo que nós fizemos aqui e lançar um concurso completamente novo para a área metropolitana de Lisboa com as mesmas dificuldades e, portanto, isso estamos a viver também um pouco aqueles problemas que foram vividos lá, mas o que lhe posso dizer é que a equipa da área metropolitana que está a gerir esta matéria está a trabalhar todos os dias mesmo, a todo o tempo, para tentar solucionar o problema conjuntamente com o operador. E, portanto, esperamos que a breve trecho e no mais curto espaço de tempo isso possa acontecer. Quanto à justificação, poderá solicitar-nos a nós ou mandar um e-mail para a UNIR, mas eu vou ver, não responderam. Eu presumo que não respondam porque são milhares de e-mails que têm caído nestes dias. E, portanto, são milhares de e-mails, mas já falei há dias com a primeira secretária da área metropolitana do Porto, que está sensibilizada e que vai passar essas justificações. Se me quiserem enviar um e-mail, também, para nós, para sinalizar essa questão, poderemos também depois reencaminhá-lo. E, portanto, neste momento, era o que tinha a dizer sobre esta matéria, pedindo aos cidadãos, enfim, a vossa compreensão e as nossas desculpas institucionais pelo que está neste momento a acontecer, na certeza de que estamos a fazer todos os esforços junto do operador para que a situação seja normalizada o mais rapidamente possível. Agora, de facto, é isto que tenho a dizer neste momento. Portanto, declaro agora encerrado este ponto. Depois, se puder concretizar o número da linha e o horário, eu já apontei aqui que parte às 7h30 para Oliveira das Meias, do Centro Coordenador de Transportes. Portanto, nós vamos verificar depois qual é a linha. 1214.
Muito bem. Sim, também articulamos com as autarquias vizinhas durante a semana passada e tomamos uma posição conjunta para fazer o levantamento de diversas linhas que se cruzam entre São João da Madeira, Oliveira das Meias e Santa Maria da Feira e que trazem designadamente estudantes às nossas escolas. Essas tomadas de posição estão a ser tomadas. Isto porquê? Porque o operador só apresentou uma proposta de horários a poucos dias antes do início da operação. E nós não tivemos oportunidade de controlar e verificar esses horários. Muito bem. Muito obrigado. Por favor, até agradecia que nos fosse mantendo informados diariamente para nós podermos, mais rapidamente possível, resolver a situação. Vamos passar ao período, muito obrigado, ao período de antes da ordem do dia. Neste período eu começava por apresentar à Câmara Municipal um voto de pesar, que passarei a sintetizar, um voto de pesar pelo falecimento de Carla Maria da Costa Ferreira, funcionária do nosso município, que iniciou funções ao serviço da Câmara Municipal em 22 de novembro de 1999, no Jardim de Infância das Travessas, como auxiliar da ação educativa. Desenvolveu depois também funções no Jardim de Infância do Parrinho e em Fundo de Vila. Proponho que se enderecem sentidos pêsames à família enlutada e que se aprove este voto de pesar, enaltecendo a grande dedicação desta nossa funcionária às suas funções, num setor basilar para o desenvolvimento da nossa comunidade, como é a educação. Este falecimento de uma jovem funcionária causou muita consternação na comunidade escolar, na comunidade educativa e na comunidade sanjoanense e, portanto, gostaríamos muito de endereçar à família este sentido voto de pesar que coloco à discussão. Não havendo discussão, quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Eu tencionava também falar aqui sobre o assunto da UNIR, mas já disse aquilo que me parecia relevante. Abro agora um período de inscrições para quem quiser usar da palavra neste período. Se me permitir, eu aproveito e também já falo desta questão da UNIR, porque também tinha uma intervenção, até para ser mais encadeado. Eu ouvi com atenção a questão que a Munícipe nos trouxe e a explicação do Sr. Presidente. Fiquei mais esclarecido pelo assunto, mas há aqui questões que eu sou-lhe sincero, eu não consigo entender do ponto de vista da operação, como por exemplo o tamanho dos autocarros. Antigamente, como o Sr. Presidente disse, e bem, eu inclusive há uns anos atrás tive um centro de estudos e tinha que levar um professor ao centro de corredor de transportes e tinha que ir a determinada hora, senão ele perdia o autocarro para o Porto, porque já não tinha, a lotação já era. Portanto, os autocarros anteriores tinham 55, estes têm 40, quer dizer, reduziram a frequência e reduziram o número, reduziram a frequência, os horários de saída, e ainda reduziram o tamanho dos autocarros. E são estas coisas, e isto eu pergunto porque desconheço. A operação veio aqui para a Câmara, alguém olhou para isto com olhos de ver, percebeu estas questões, não percebeu, o operador é que está a falhar ao compromisso que assumiu, o que é que se está a passar? Que eu acho que isso é que também é importante nós percebermos e esta questão da responsabilidade, porque eu não estou a querer que ninguém da Câmara não tenha olhado para aquilo e não tenha visto essa questão. Portanto, eu acho que isto é mais até uma falha propriamente do operador a quem foi contratado o serviço, mas e não deve estar a cumprir o caderno de encargos, porque se antigamente tínhamos, por exemplo, há um horário da manhã que saíam 2 autocarros à mesma hora para o Porto, deixou de sair, passou a sair só um e de 40 lugares. Portanto, eu não sei se houve estudos de frequência, se não houve, de estudos de percursos,
todo esse tipo de questões. Também me falaram que relativamente, estava a haver um problema com Arouca, relativamente a um percurso de cabeçais para São João da Madeira. Acho que é isso. Eu recordo-me, por exemplo, quando estudava, 50% não, mas 20 ou 30% dos alunos eram de cabeçais da Arouca, porque eram a frequência, e era por causa disso dos transportes, que é aquilo que nós muitas vezes falamos. A centralidade de São João da Madeira também é muito por causa disso, é por causa destes transportes que trazem para cá alunos, trazem para cá pessoas até para trabalhar. E acho que é muito importante nós olharmos para esta questão e com olhos de ver e acertar bem as posições, mesmo com o operador e com a área metropolitana do Porto, porque isto, como está, é que não pode ficar, porque isto impacta diretamente e muito na vida das pessoas. Uma das pessoas dizia-me, eu tenho 3 pessoas que vão para o Porto, eu tenho que levar um a cada lado, a cada lado, Santo Ovídio, outro, ainda tenho que vir para levar o outro filho à escola. Isto é o que se está a passar. Sabemos que estes processos, isto causa sempre transtornos e há sempre falhas. Agora, tantas, isto assim foi demais, porque inclusive vimos filas e filas de pessoas para voltar do Porto para São João da Madeira, filas intermináveis, estamos a falar de 100, 150 pessoas, inclusive a pessoa que me mandou o vídeo, que nós fizemos um comunicado nas redes sociais por causa disso, a pessoa que mandou o vídeo, que até é um militante nosso, diz que era uma fila interminável de pessoas que lá estavam para voltar para São João da Madeira, que é uma pessoa que usa com frequência o transporte. Pronto, mas ele teve a facilidade da empresa. Olha, isto está nesta situação, vamos fazer teletrabalho porque permite que essa pessoa faça teletrabalho, mas quem trabalhar em produção, isso é completamente impossível. Estamos a falar de pessoas, por exemplo, outro caso que me reportaram, uma senhora estava em Santa Maria da Feira à espera do autocarro que ia para o Porto e passaram 4 que iam completamente cheios e a senhora não conseguiu apanhar. E a senhora chegou às 11h30 da manhã ao trabalho. Eu não consigo, sou-lhe mesmo sincero, e eu acho que isto é falha do operador, tenho quase certeza disso. Reduzir os autocarros de 55 para 40 e ainda reduzir a frequência, isto só podia correr mal, nunca poderia correr bem. Portanto, e isto é uma coisa que está a ocorrer, e eu não sei se já está resolvido. O Sr. Presidente disse que estava praticamente resolvido, pelo menos a questão do Porto, relativamente às outras questões, aos outros percursos e às outras, São João da Madeira, Oliveira das Mães, Arouca, isso. Como é que essa situação está? Muito obrigado. Eu concordo com o que disse, naturalmente. De facto, constatamos que foram colocados autocarros com número reduzido de passageiros, alguns, e já foram dadas instruções para serem feitos desdobramentos, porque não pode ficar ninguém apiado. Isso é verdade. Quanto ao tamanho dos autocarros, portanto, pontualmente isso aconteceu. O operador, a semana passada, tinha cerca de 20 ou 30 autocarros na alfândega ainda para desalfandegar. Sei que conseguiu, no final da semana passada, desalfandegar 19, o operador do nosso lote, e, portanto, esse processo pode vir a melhorar continuamente, porque ele, entretanto, está a subcontratar autocarros a outros operadores, porque vê-se que ele tem tido autocarros para outros operadores. Quanto à questão de Arouca, de Oliveira das Meias, de Nogueira, várias linhas, portanto, o nosso vice-presidente e os serviços fizeram uma articulação com a Câmara da Oliveira das Meias e foi mandado um e-mail conjunto onde fizemos um levantamento de várias situações que existiam. Por exemplo, havia um autocarro que vinha normalmente de Nogueira do Cravo e vinha até São João da Madeira e que depois, em vez de ir para São João da Madeira, foi para São Roque e já não trouxe as pessoas para Valdecâmara. Pronto. Todas essas questões estamos a fazer o levantamento, não é? E a dar instruções, nos termos do contrato, ao operador para corrigir. E, portanto, nós estamos a falar de centenas de linhas, não é? Centenas de linhas. E isto é um puzzle complicado. Depois, portanto, tudo isso está a ser objeto de levantamento com prioridade absoluta, não é? Porque, de facto, as pessoas não podem sofrer aquilo que estão a sofrer.
Relativamente à questão do papel da Câmara, vamos lá ver, este contrato foi elaborado pela área metropolitana do Porto e foi aprovado no Conselho Metropolitano do Porto. O nosso papel foi definir o serviço que queríamos para São João da Madeira. Vou dizer, olha, nós queremos estas linhas e queremos estas frequências. E a nossa indicação foi, não reduz nada. E, inclusivamente, até solicitamos, antes do início da operação, um aumento. O tal aumento de 38 para 44. Já depois do contrato estar assinado. Porquê? Porque a Transdev foi, digamos assim, aumentando as linhas, aumentando as frequências, à medida que a procura aumentava. Quando a procura começa a aumentar por causa do PARTE, quando houve a redução tarifária, houve um aumento da procura. E esses processos nem eram notificados à área metropolitana do Porto, que é a autoridade de transportes. Nós é que depois fomos fazer o apuramento e a contagem das frequências que existiam, e em diálogo até com o novo operador, não é? Com o novo operador. Aliás, nós tivemos reuniões com o novo operador, os 5 presidentes de Câmara, uma delas aqui na Associação de Municípios, outra na área metropolitana do Porto, e na realidade foi pedido esse aumento das frequências. O ponto é que ele não terá ainda, nesta data, todos os autocarros para garantir esse aumento de frequências. E por outro lado, garantir que os horários são os horários ajustados às necessidades das pessoas. Não se podem mudar horários por mudar horários. Não é? Os horários, para já, quando se mudam, tem que se dar um grande pré-aviso, o que não foi possível, devido a estes constrangimentos. E depois, o que é também necessário é que os horários ajustados às necessidades do público escolar, universitário e dos principais pontos de trabalhadores que se deslocam de autocarros têm que ser regulamentados. E, portanto, já foram dadas instruções escritas ao operador e conversas com o operador, porque, como há de imaginar, neste momento há pessoas que quase que trabalham, eu não diria 24 horas, mas a equipa da área metropolitana do Porto, da divisão de transportes, está a trabalhar nisto diariamente para resolver todos estes problemas e são pessoas que estão muito empenhadas em resolver o problema. Nós estamos a ligar e a conferenciar e a comunicar praticamente todos os dias. Eu penso que se calhar só domingo é que não houve nenhuma comunicação, porque sexta-feira, feriado e sábado, as equipas da área metropolitana tiveram a trabalhar para que isto fosse resolvido, como não poderia deixar de ser, não é? As pessoas agora têm que trabalhar ao fim de semana para que isto seja resolvido. E, portanto, é o que lhe posso dizer sobre esta matéria. Esta questão da bilhética, este posto no Centro Coordenador de Transportes, de Informações e Bilhética, isto está contratualizado? Há um protocolo entre nós, o município, a área metropolitana do Porto e a TIP. O TIP é um agrupamento complementar de empresas que gera o andante que circula nos STCP, que circula na Metro e que circula agora no PARTE. E, portanto, que vai desaparecer. Vai desaparecer com a empresa metropolitana do Porto. Portanto, a TIP vai ser absorvida pela empresa metropolitana, que nós já há dias tomamos aqui uma deliberação sobre essa matéria. E, portanto, nós temos um protocolo em que nós, digamos, colaboramos com a TIP. Nós temos só uma função de colaboração, porque não é nosso papel, isso está delegado. Colaboramos para identificar um local. Isso estava contratualizado com a Transdev e até esperávamos que a Transdev fizesse esse serviço até o final do ano e até março. Havia essa ideia. Entretanto, a Transdev descontinuou, porque a Transdev ganhou outro lote, como sabem, não é? Descontinuou isso e, portanto, quando nos apercebemos disso, contactamos a TIP, não é?
e como não sabemos exatamente quando é que a Xerbus vai ter lá um funcionário para assegurar esse serviço, que também teria que ser contratualizado, não é? O que nós vamos fazer é colocar o equipamento aqui no atendimento e vamos ter que dar também formação aos nossos funcionários, vão ter que ir ao Porto levar formação para poder operar o equipamento. Mas, entretanto, o andante pode ser carregado nas lojas do Peixope. E, portanto, eu creio que já lá temos uma informação a dizer quais são as lojas em São João da Madeira, que são 8, salvo erro, e o nosso atendimento também já tem essa informação. Portanto, temos 8 lojas em São João da Madeira onde as pessoas podem carregar o andante no Peixope. Depois de dizer que sobre o Porto, o que é que nós verificamos? Nós temos 2 linhas que saem de São João da Madeira para o Porto. Hoje, por exemplo, creio que se fizeram 7 viagens através da A1 e temos uma linha que vai através da A3, que sai em Campanhã, onde há metro. A32. E essa linha vai praticamente, os autocarros têm ido praticamente vazios. E, portanto, vamos fazer aqui algo também para divulgar mais essa linha, porque pode haver muita gente que desconhece essa linha, porque há dias ia um autocarro com 12 pessoas. E, portanto, é uma linha mais rápida, é uma linha praticamente direta, porque vai pela A32, sai em Campanhã e tem uma interface com o metro. E, portanto, é muito boa para escoar muitas pessoas para o Porto. E, portanto, temos verificado que a linha que vai para a A1 tem ido cheia e depois há problemas a apanhar passageiros em Arrifana e em Santa Maria da Feira. E, portanto, esse constrangimento só se resolve aumentando autocarros no pico aqui em São João da Madeira, ou colocando autocarros a sair da Arrifana ou de Santa Maria da Feira, mas isso pode ser agora uma opção do próprio operador, de gestão da sua operação. O que interessa é que as pessoas sejam transportadas, mas é necessário também enfatizar e reforçar que temos esta linha alternativa de Campanhã. Naturalmente que estamos agora a fazer a contagem dos passageiros que vão numa e noutra linha e vamos ter de perceber, em termos de percurso de mobilidade das pessoas, que ajustes é que têm que ser feitos aqui nestas 2 linhas, em termos de destinação final das pessoas, para ver o que é adequado em termos do mix das linhas entre A1 e A32. Sim, tem a palavra. Obrigado. Apenas para reforçar, eu ia falar sobre isso, mas o Sr. Presidente falou que essa linha que vai pela A32 para o Porto, que é, sendo direta, é mais confortável, mais rápida para o utente, foi uma das que reforçamos já a quando da realização do concurso. Já estava previsto e, efetivamente, o serviço foi reforçado e há mais disponibilidade de horários nessa linha direta. Eu creio que se tem que informar para as pessoas também transitarem de uma para a outra, como disse o Sr. Presidente, chegando a Campanhã tem disponibilidade de transportes públicos com o mesmo passe e facilmente se deslocam. Obrigado. Se me permite, eu sugeria, Sr. Presidente, se calhar enviar uma comunicação para os sajonenses com esses percursos, porque, por exemplo, eu sei que a Câmara de Santa Maria da Feira mandou uma comunicação com todos os percursos e as frequências, e se calhar era importante, por causa desta questão, até da A32, para as pessoas saberem que se calhar tem esta disponibilidade. Eu estou a dizer mandar uma informação ou mandar. E outra coisa que eu lhe queria perguntar, que é relativamente ao parqueamento dos autocarros, ali na rua Engenheiro Arantes de Oliveira, naqueles terrenos ao lado do Corgalta, estão parqueados um grande conjunto. Sim, não é uma... Essa questão foi-me sinalizada, mas vou ter que inteirar-me do que se está a passar. Eu não sei se aquilo são os da Transdev, os antigos que estavam no Centro de Transportes que saíram, vou ter que são me agora inteirar. os novos, não sei. Mas foi-me alertaram finalizada para isso hoje de manhã. Também fui alertado hoje de manhã para isso. Eu até passei lá e realmente... Vamos inteirar para ver do que é que se passa.
Então num terreno particular? São autocarros particulares num terreno particular. Pronto, porventura a Transdev terá... Sei lá e pensei, foi o novo operador que podia estar a usar estes. Dizer também que já celebramos um contrato com o novo operador, semelhante àquele que o município tinha com a Transdev. Era um contrato cuja assinatura é da competência do Presidente da Câmara apenas. Já celebramos um contrato com o novo operador para que ele utilize o nosso centro regulador de transportes. Portanto, isso já está, do nosso lado, foi uma coisa que foi resolvida no tempo adequado e foi negociada, discutida e tratada com o operador. O ponto aqui, de facto, tem a ver com as frequências e os horários que foram alterados inadequadamente. Não sei se há mais alguma intervenção no período antes da ordem do dia. Muito bem, então, doutora Susana Lamas, quer começar? Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, antes de mais, de aqui propor alguns votos de louvor relativamente ao clube académico de Teixeira, de xadrez, não é? Que alcançou 5 títulos distritais no último fim de semana, do mês de novembro, no Campeonato de Aveiro de Xadrez Semi-Rápido, que se realizou na Casa da Juventude em Rifana, com 17 xadrezistas presentes na competição, desde a Carolina Mota, João Sousa, Pedro Santos, José Alves e Pedro Sousa também. Portanto, e também um destaque ainda para a prestação de Cláudio Sá na competição geral, onde foi segundo classificado. Também relativamente à Turning Point, que vem do Orlando com vários prémios. Também Aaron Legs, Tomás Alves, um campeão ibérico de K1 de Muay Thai, e ainda o CCD, o Mário Silva, campeão nacional de damas. Portanto, propomos votos de louvor relativamente a estes campeões. Por outro lado... Quanto aos votos de louvor, podemos, se permite... Sim. Alguém tem algo a opor? Não? Muito bem, ficam então aprovados. Depois vamos, Dona Madalena, se manda este extrato da ata para a divisão do desporto condensar num documento, está bem? Pode prosseguir, desculpe. Se me permite também, relativamente a duas questões, uma relativamente a um aviso que o vereador Tiago Correia já tinha feito, atrasado, relativamente a uma caleira de água no mercado municipal, que tinha dito que estaria com problemas, e de facto esteve com tal problema que ela inundou agora uma garagem. Portanto, era um alerta que tinha sido feito, mas não se preveniu essa situação. E também na senda das prevenções, relativamente à acumulação de águas, nós sabemos que estamos no tempo em que estamos e que isso acontece, e nós temos os locais bem identificados, acho que não há necessidade de voltarmos a sinalizar quais são, e a Câmara designadamente emitiu avisos de alerta nesse sentido, mas da mesma forma que emite avisos, também gostaríamos de saber porque é que não há, ou tem que haver, uma manutenção preventiva e se de facto isso ocorreu ou não. Era só, Sr. Presidente. Obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria aqui trazer uma questão que tem a ver com a conjuntura política nacional. Como sabemos, não estava previsto que assim fosse, mas devido à admissão do Sr. Primeiro-Ministro e com os contratempos que o processo está a ter, contratempos ou com a gestão que o processo está a ter do ponto de vista processual, teremos, e isso é conhecido por todos, a admissão do Governo, já tivemos, e a dissolução da Assembleia da República e novas eleições. Isso, expectativa minha agora, claro, obviamente, corresponderá também a uma alteração de ciclo político e é importante, nesse contexto, fazermos uma avaliação daquilo não a nível nacional, não nos cabe a nós, mas que a nível local tem a ver com aquilo que é um ciclo político que termina, porque, ainda que não terminasse do ponto de vista partidário, terminaria sempre em relação à liderança deste Primeiro-Ministro e, portanto, isso é já sabido. E é importante para os sanjoanenses saberem, até porque muitas expectativas foram criadas, até porque o próprio Primeiro-Ministro cessante esteve cá em campanha eleitoral e, portanto, houve compromissos assumidos.
Nós fomos falando ao longo dos mandatos sobre esses compromissos aqui na reunião de Câmara e é importante agora sabermos, terminando esta governação, afinal de contas, o que é que de estrutural para São João da Madeira aconteceu e o que é que ficou por acontecer, dando total latitude ao Sr. Presidente para, obviamente, poder dizer aquilo que entende em relação a algumas matérias. Eu vou começar, gosto sempre de fazer isso, por realçar uma positiva, para depois poder fazer o ponto também em relação a outras que considero negativas. Há uma matéria que claramente foi importante e que aconteceu e está a ser importante, mas já tem concretização durante este período, foi a questão da habitação e do primeiro direito e, portanto, obviamente que o impulso maior acabou por ser dado por uma circunstância que foi negativa, que foi a da pandemia e o facto de ter existido o PRR e o PRR ter podido dar um músculo financeiro que obviamente de outra maneira não existiria, mas as coisas aconteceram. Infelizmente não é assim em relação a tudo. Infelizmente, e até por comparação, nós gostávamos muito de poder dizer que neste momento, por exemplo, em relação à linha do Voga, já tínhamos tanto, enquanto concretização e desenvolvimento, como temos do primeiro direito, que ainda tem muita coisa por fazer, mas já tem alguma coisa feita. E, do ponto de vista da linha do Voga, infelizmente, tirando pequenas reparações e pequenos acertos que se fizeram em relação ao estado de conservação da linha, não há nada de estrutural. E, portanto, nós tivemos durante todo este período o debate, a questão do financiamento europeu, os compromissos, as visitas, tivemos até um ministro e isso não foi suficiente para que a questão da linha do Voga tivesse uma evolução decisiva. E, portanto, neste momento, e pedindo esse balanço, caso eu esteja enganado, que se diga então que, em relação à linha do Voga, tirando compromissos, como já tinha acontecido no passado, nós, infelizmente, terminamos este ciclo político sem ter essa concretização. Depois, a questão do Tribunal. A deputada Carla Madureira, do Partido Social Democrata, teve a oportunidade, no debate do Orçamento, de questionar a Sra. Ministra da Justiça sobre a questão do Tribunal. Nós já houve um período em que tínhamos vários deputados de São João da Madeira na Assembleia da República, de diferentes forças partidárias. Não é o caso neste momento, mas não foi por causa disso que deixou de se falar no debate do Orçamento, e a deputada Carla Madureira, do PSD, colocou a questão, deixou de se falar e perguntar o que é que se passava com as obras do Tribunal. Qual não foi o nosso espanto quando a Sra. Ministra da Justiça esclareceu detalhadamente vários deputados de vários partidos sobre obras em vários tribunais. Acontece que não disse uma única palavra sobre São João da Madeira, tendo sobre vários, e como digo, em resposta a vários partidos e a vários deputados, dito, o Tribunal X vai ter esta intervenção, o Tribunal Y está-se a ver se isto, se aquilo, o Tribunal... E sobre São João da Madeira, zero. E, portanto, tendo nós a informação que já tínhamos que era negativa, tendo ainda assim o Grupo Parlamentar do PSD tendo-se empenhado em sensibilizar a Sra. Ministra para a questão, voltámos a não ter nada, e isso, obviamente, preocupa-nos, e em termos de balanço não pode deixar de ser também negativo. E outra questão que nos parece que ficou, desculpa a expressão, mas pendurada, é a questão das obras na esquadra da PSP e do projeto, que também sabemos que havia questões técnicas que estavam em debate, mas que até ao momento não temos informação de que tenha havido uma alteração substancial sobre isso. E, portanto, não trazendo a questão nacional para o debate autárquico municipal, há uma questão que temos de, obviamente, ter como avaliação. É uma circunstância única para uma autarquia ter, ao mesmo tempo, uma maioria absoluta a nível local e uma maioria absoluta a nível nacional do mesmo partido. E isso foi, inclusivamente, utilizado no debate político como uma vantagem de poder ter, e como digo, além disso, ainda ter um ministro com peso também do nosso município, e que isso era decisivo para que São João da Madeira conseguisse concretizar algumas das suas ambições, e terão muitos sanjoanenses acreditado que, votando no Partido Socialista a nível nacional e votando no Partido Socialista a nível local, poderiam ter um tribunal com obras,
uma linha do Voga que finalmente se desenvolvesse, uma esquadra da PSP com obras, ou alguns podiam até acreditar, por exemplo, embora o Partido Socialista de facto nunca se tenha comprometido com isso, com uma ligação, uma nova ligação ao IC2, que do nosso ponto de vista devia ter sido reclamada também das autoridades ao nível central e que se devia ter concretizado. Eu diria até, o Partido Socialista foi muito democrático até na distribuição destas responsabilidades, porque neste momento tem 2 candidatos a secretário-geral do partido e ambos tiveram o mesmo tipo de relação com São João da Madeira. Ambos prometeram questões estruturais e ambos que são candidatos a secretários-gerais do partido sem terem cumprido com São João da Madeira aquilo com que se tinham comprometido. Portanto, nem linha do Voga, nem esquadra da PSP. Nisso, de facto, é indiferente aos sanjoanenses quem é que vai ser escolhido, porque, de facto, a experiência que têm com um e outro é exatamente a mesma. E, do meu ponto de vista, como calcularão, isso quererá dizer que, quando forem chamados a escolher, o melhor é escolherem, porque não é de prever que quem no passado não resolveu vai resolver no futuro. Mas isso, obviamente, já é a minha leitura. Agora, Sr. Presidente, ironia à parte, acho que é fundamental que se faça aqui um ponto de situação e que claramente se diga, porque uma coisa também lhe digo, a responsabilidade com que eu acho que uma nova maioria política deve assumir os compromissos com São João da Madeira é a responsabilidade de saber em que ponto é que pegou nas questões e depois ser avaliada também. E, portanto, é muito importante o ponto de partida, porque a exigência que temos não deve ser diferente. E como declaração de intenções, devo dizer que eu faço esta intervenção, não sou de puxar galões nem louros, mas eu sei muito bem como é que terminou o ciclo político anterior. Eu era membro do governo quando terminou o ciclo político anterior, com o governo PSD-CDS, e, na minha área específica, que era a da proteção civil, assumi um compromisso com a cidade relativamente à requalificação e ampliação do quartel de bombeiros, e a requalificação e a ampliação do quartel de bombeiros foram concretizadas não apenas no período seguinte, mas foram concretizadas ainda durante a vigência daquele governo, e, portanto, eu acho que é assim que nós devemos atuar. Devemos ter atenção àquilo que são as exigências da nossa comunidade, mas devemos depois ser consequentes e conseguir concretizar aquilo que prometemos, porque se não o conseguimos, mais valia que não o prometêssemos, mas o desejável mesmo era que prometêssemos e cumpríssemos. Não sei se o senhor o Tiago Correia quer dizer mais alguma coisa. Relativamente, tem aqui mais 2 assuntos. Um tem a ver com as paragens, os abrigos do TUS. Ainda para mais, se formos aqui a este mesmo junto à Câmara, vemos que tem uma informação em francês. Disseram-me que essa empreitada já tinha sido terminada, eram só uns meros detalhes. Isto já, se não estou em erro, em junho ou julho. Eu já me tinha percebido isso, entretanto dei aqui mais algum prazo para perceber se isto se ia resolver ou não. Não está resolvido. Para além destas questões, é que isto é mesmo, isto às vezes pau que nasce torto, tarda ou nunca se endireita. E eu acho que este é um bom exemplo disso. Tivemos a questão dos abrigos, da cópia dos abrigos, tivemos que fazer aquele que a Câmara foi condenada, ou chegou a um acordo por causa dessa questão. Depois tivemos a demora na execução da própria empreitada, e agora temos a demora na questão da informação digital das paragens. E eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente quando é que isto de facto vai ficar resolvido. Depois tem outra questão também, que é relativamente aos arruamentos já pavimentados, que foram pavimentados já há cerca de 3 meses. Por exemplo, em frente à padaria Pérola, na rua Visconde, foi pavimentado. Esse se calhar foi há 3 meses. Já as águas já trataram de fazer uma reparação e em cima da zona que estava pavimentada já tem um remendo. Por exemplo, isto é uma questão, acho que de planeamento. Admito que seja uma avaria, que não é uma questão de planeamento, e pronto, é uma situação inusitada e teve que se resolver, mas não deixa de ser... mas é o que é o que estamos a falar. Mas, por exemplo, numa questão de execução,
na rotunda do cruzamento da Avenida 1º de Maio com a Rua José Domingos de Oliveira. Já tem um buraco, no sítio onde foi pavimentado. O betuminoso atrás, antes de chegar à rotunda, já está a desagregar. Isso é uma questão de execução. O empreiteiro tem que vir reparar o que não está em condições. Portanto, é que isto são questões que ainda agora é que depois as pessoas não conseguem compreender estas coisas. E eu estou a dizer isto porque a abordagem que me fizeram foi, quer dizer, ainda há pouco tempo acabaram de pavimentar. Num sítio estão a fazer uma reparação e no outro a empreitada foi mal executada. Portanto, acho que isto é dinheiro dos sanjonenses e nós temos que zelar por esse interesse. Inclusive a questão das águas até me surpreendeu porque foi uma reparação durante a madrugada, a pessoa até se queixou, a pessoa que me fez o alerta para isso queixou-se do ruído. Eu disse, pá, olha, isso aí acho muito bem que é uma avaria e as águas interviram o piquete e é uma das coisas que se resolveu até durante a noite, que até cria menos impacto durante o trabalho da cidade durante o dia, mas pode causar aqui alguns transtornos de quem descansa, mas acho que é uma boa prática. Outra questão, eu alertei na altura na empreitada de requalificação ou de reabilitação da Rua Visconde, junto ao Centro de Formação de Calçado, onde está a ser construído o parque de estacionamento. Eu alertei para o facto dos passeios contíguos ao Parque da Nossa Senhora dos Milagres. Um deles, neste momento, a intervenção só decorre de norte para sul, quem vai no sentido de norte para sul, do lado esquerdo, do lado do Centro de Formação de Calçado, do lado do estacionamento. Paralelo ao parque, entre a frente do Centro de Formação de Calçado e a rotunda do Monte Peão, desse lado direito, eu penso que não vai haver nenhuma intervenção, pois não? Estamos a intervir naquela zona, aquilo é uma questão que já está identificada. Eu recordo-me quando estava na Câmara, tentamos resolver aquilo através dos caminhos de Santiago, efetuar passeios naquela zona. Não foi possível porque a empreitada não permitiu que isso, a candidatura não permitiu que isso foi feito. Estão a intervir naquela zona. Eu acho que aquela situação podia ser reparada. Tanto aí como na parte de trás da Rua da Restauração, que é no talude que lá tem, onde tem a casa, por trás faz uma ligeira curva que vai fazer cruzamento. Também parece-me que não vão intervir aí. Portanto, estamos a intervir numa rua, é no cruzamento com a Rua da Volta. Tem ali onde era a antiga padaria de Souto, na Devesa Velha, aí por trás. Portanto, é que nós estamos a intervir numa zona, estamos a colocar lá dinheiro municipal e não estamos a resolver todas as questões da rua, porque vai ficar um passeio e esse passeio vai terminar e não tem continuação. Ainda para mais quando estamos do outro lado, inclusive, estamos a retirar o passeio, tinha alguns altos e baixos, está-se a regularizar, mas está-se a retirar passeio, está-se a reabilitar passeio onde não existe e não se está a fazer onde existe e não se está a fazer passeio onde não existe. Eu acho que isto também é preciso ter aqui algum equilíbrio nestas questões, ainda para mais naquela zona, porque aquela zona tem alguns percursos que não têm passeios. Ainda há uns tempos atrás falei na Rua de Fundões, que é de um lado e do outro que não tem passeio sequer, e também junto na Rua Adelina Mar da Costa, em frente à urbanização da Cartonagem Trindade, também tem lá 30 metros de passeio, que era preciso fazer lá um passeio, que é o único sítio da rua que não tem passeio, daquela avenida que não tem passeio, e não se faz lá. Portanto, são estas questões. Depois é difícil, e muitos municípios nos abordam, inclusive um foi tocar a minha casa e dizer, então, quer dizer, estão a fazer ali uma obra em cima e do lado que não tem passeio não fazem, e estão a tirar um e estão a meter outro. A expressão que o município utilizou foi esta. Portanto, Sr. Vereador Tiago Correia, para dizer que, relativamente aos abrigos do TUS, há uma avaria no software que o fornecedor está a tentar reparar, e admito que já há algum tempo, e, portanto, tem sido um quebra-cabeças e, portanto, com intervenção de engenheiros que vêm ao terreno e que, enfim, estamos a tentar resolver a questão. Relativamente à questão dos arruamentos, portanto, nós
Contratamos, como sabe, uma grande empreitada para pavimentações na cidade, que abrange 16 arruamentos. Ela ainda não está toda executada devido aos grandes períodos de chuva e de intempérie que temos tido. Portanto, ela tem entrado no terreno com descontinuidades por essa razão, mas já foram feitos vários arruamentos. Aquele buraco que referiu na zona industrial, obviamente que vai ter que ser reparado, vai ter que ficar como novo. Houve ali um problema de execução também devido à morfologia do terreno base onde aquilo assentou, mas vai ter que ser reparado, senão não é pago. Relativamente àquilo que aconteceu na Rua Visconde, ao pé da pastelaria Pérola, o que foi um acontecimento imprevisto e inopinado. Foi uma fuga de água gravíssima, a grande profundidade, que foi difícil localizar, e os trabalhadores trabalharam de noite, porque era uma fuga grave, de grande proporção, que nós tínhamos de conter a todo custo. E, portanto, nessas situações, o piquete, e há um reforço para controlar a perda de água. E, portanto, isso é uma coisa que pode acontecer, não é? Porque podemos pavimentar hoje, amanhã há uma ruptura, até pode ser uma conduta nova, mas há uma avaria, temos que intervir. Mas, e portanto, eu admito que às pessoas pode parecer que não há coordenação, mas não é falta de coordenação, são inopinados que acontecem, imprevistos que acontecem, que nós temos que fazer, e obviamente que vamos depois colmatar essas zonas para que fique tudo bem. Relativamente à Rua Visconde, nós melhoramos o passeio existente porque ele não estava em condições, e nós, sempre que possível, nós devemos melhorar os passeios existentes, e estamos a fazer muito passeio novo, em zonas onde não existia. Já lá está marcado, à volta daquele parque de estacionamento, não é? Já está feito o alinhamento do passeio novo, para criar sempre um percurso, não é? Para quem vem naquela rua, para criar sempre um percurso por passeio de um lado da rua. No outro lado da rua há questões técnicas, e eu acho que o Sr. Vice-Presidente depois poderá explicar isso melhor, há questões técnicas que não recomendavam fazer ali o passeio por causa do talude do parque da Nossa Senhora dos Milagres. Mas nós não estamos só a melhorar passeio existente, estamos a fazer uma grande extensão de passeio novo, designadamente à volta daquele triângulo onde estará a zona de estacionamento, que visa também regular o estacionamento na via que acontece ali para os frequentadores do centro de calçado, que passarão a ter aquele parque onde estacionar e depois disporão de um percurso sempre de passeio até ao Centro Corredor de Transportes. E vamos também reparar parte do passeio que não existe, enfim, ali aquele troço de passeio que está destruído em frente a uma casa abandonada e uma casa nova, tem ali uma zona de passeio que não existe, também vamos fazer aí passeio. Esta empreitada dos arruamentos vai também abranger esta rua, a rua João de Deus, até à rua 5 de Outubro, da padaria, da mina da estação. Pronto. Não foi feita ainda por causa das condições atmosféricas, e também nós decidimos não fazer agora no período do Natal, porque esta é uma rua de grande procura. Está na Afonso Henriques, que estava em péssimas condições. Vai abranger toda a rua do Parrinho, eu creio que é desde Milheirós, Parrinho Incontestável, vindo desde Milheirós, que é uma rua também totalmente degradada, e portanto, só que de facto já era para estar tudo pronto, mas as condições climatéricas, como todos sabem, impediram a execução da empreitada. Relativamente à questão da acumulação de águas... Por causa desta questão da empreitada, eu acho que é importante também na Rua 5 de Outubro, em frente à mina da estação, fazerem essa intervenção o mais rápido possível, porque senão o contralancil que lá está, por causa dos autocarros, já está todo levantado, está todo danificado.
Portanto, e é importante olhar-se para essa Sim, rua sim. e fazer essa intervenção, porque senão vai acabar por levantar todo o lancilo que lá está. Só não foi feita por causa do clima, porque o empreiteiro, enfim, em tempos de chuva grande, não consegue fazer. Relativamente à questão da acumulação de águas, nós de facto temos esses pontos localizados, são zonas de bacia, são zonas baixas da cidade e onde o próprio perfil dos arruamentos faz uma bacia. Eu queria dizer que temos vindo a atuar em vários problemas. Havia um problema crónico na Renata Araújo, ao pé do shopping, que foi alvo de uma intervenção das águas para reforço da capacidade de recolha, que foi feito no anterior mandato. Em 2021 fizemos também uma intervenção na zona industrial das Travessas, em frente à empresa Bolhosas, mas quando há grandes quantidades de precipitação e de acumulação, de facto verificou-se agora que continua lá a acumulação de água, e, portanto, também fizemos no Rio Velho, em Casaldelo. Portanto, há aqui diversos pontos da cidade onde têm vindo a ser feitas intervenções, mas há determinados períodos onde há tanta concentração de precipitação que, de facto, à luz das infraestruturas que temos, elas não têm capacidade para escoamento. Queria dizer que houve um aviso e que nos dias anteriores houve uma intervenção junto das sarjetas para retirar as folhas dessas sarjetas. As Águas de São João tiveram pessoal no terreno, nos dias antes, a fazer esse serviço. E há essa ordem, e há essa instrução para que, prevendo-se estas situações, haja esse trabalho. Só que, mesmo com as sarjetas limpas, a acumulação de água é de tal forma que acontece o que aconteceu em São João da Madeira e que aconteceu na Póvoa de Varzim, que aconteceu em Espinho, que aconteceu no Porto, aconteceu em muitas outras cidades. Aliás, eu estava a almoçar nesse dia num restaurante e a ver a CMTV, que fazia diretos de Espinho, de São João da Madeira, do Porto, de Póvoa de Varzim e de várias outras cidades com cenários idênticos. Isto tem a ver com o dimensionamento tradicional das infraestruturas, que não estão preparadas para estes fenómenos climáticos adversos e para estes picos. Mas, obviamente, que nós vamos voltar a avaliar algumas situações mais críticas e que são potencialmente mais perigosas para ver se ainda há medidas adicionais que possamos tomar. Quanto à caldeira de água do mercado, não consigo neste momento dar uma resposta, mas a caleira, pois, vamos verificar o que aconteceu. Relativamente à intervenção do Sr. Vereador João Almeida, eu concordo consigo na parte do Tribunal. Estou muito insatisfeito com a Sra. Ministra da Justiça e tive a oportunidade até de, há bem pouco tempo, lhe enviar uma carta protestando diplomaticamente, como é meu timbre, porque, de facto, este assunto, do meu ponto de vista, do Tribunal não foi tratado adequadamente, não obstante as diligências que o município fez. Posso partilhar convosco depois essa correspondência que, aliás, ainda não se dignou responder. E, portanto, aparentemente a Sra. Ministra da Justiça vai cessar funções e esperemos que quem vier a exercer esse cargo, seja do PS ou do PSD ou do CDS, enfim, possa olhar para este assunto com outra diligência. Quanto aos outros temas, mas deixe-me também aproveitar para, como cidadão e como português, agradecer ao Sr. Primeiro-Ministro todo o serviço que ele prestou à República. Do meu ponto de vista, foi um grande Primeiro-Ministro. Eu já tive o privilégio, durante 2 anos e alguns dias, trabalhar diariamente com ele no Ministério da Administração Interna, como chefe de gabinete do Subsecretário de Estado da Administração Interna, e sou testemunha direto do seu apego, da sua paixão, da sua dedicação à causa pública, da sua inteligência, da sua determinação, e penso que foi uma grande perda para o país aquilo que aconteceu.
lamento profundamente que ele tenha cessado as suas funções. Ele sempre olhou para São João da Madeira com muita atenção e com muito cuidado. Visitou São João da Madeira várias vezes, enquanto Primeiro-Ministro, o Centro Tecnológico de Calçado, o Centro de Arte da Oliva, relativamente às grandes questões que colocou, eu diria que quanto ao Tribunal é verdade, não estou de acordo com o que disse e imputo as responsabilidades ao Ministério da Justiça. Relativamente às questões da habitação, foi uma grande reforma, é uma grande reforma da política pública que está em curso e em marcha e, portanto, são processos demorados e, de facto, eu acho que daqui por 1 ano e meio, 2 anos, nós vamos ver frutos daquilo que estamos a fazer aqui em São João da Madeira. Quanto à linha do Voga, o trabalho que foi feito foi um trabalho de priorização e de inscrição desta óbrica no quadro comunitário de apoio, e isso nunca tinha acontecido, e, portanto, eu tenho a convicção de que a obra desta vez vai mesmo para o terreno, porque está bloqueado e garantido o financiamento, e, portanto, no Portugal 2030, e a grande obra de modernização da linha vai mesmo arrancar, é essa a minha convicção, e, portanto, estamos neste momento na fase de elaboração dos projetos. O mais difícil, eu já disse isto várias vezes, o que é novidade neste projeto, não, mas é uma novidade real, mas são processos que demoram, Sr. Vereador. A grande novidade mesmo é que neste momento temos financiamento, o que não aconteceu nos anos anteriores ao governo de António Costa. Temos financiamento garantido para a obra. E isso é uma opção política, é uma vontade política. A esquadra da PSP, o projeto está praticamente finalizado. Eu sei que já disse isto aqui várias vezes. Vai-me dizer isso, mas sabe que... Mas é a verdade. Neste momento, eu creio que o projeto está pendurado por uma certificação na segurança contra incêndios. Será a última coisa, salvo erro, deixa aqui, salvo erro, é o que falha, porque o projeto tem andado entre a Câmara Municipal de São João da Madeira e o Gabinete de Arquitetura da Secretaria-Geral do MAI. E, portanto, tem andado num sistema de reenvio e de vai e vem. Digamos que a PSP está a fazer uma revisão do próprio projeto. Houve uma altura em que teve alguns meses parados, porque a Secretaria-Geral do MAI esteve a contratar um engenheiro mecânico para rever o projeto, e houve aqui uma reunião, vou dizer agora de memória, mas algures a 17 de setembro, entre peritos nossos e peritos da Secretaria-Geral do MAI, que vieram aqui para finalizar o projeto, que tem requisitos como a dimensão das celas, como que Vossa Excelência muito bem sabe e conhece, e, portanto, todas essas questões eu penso que estarão para finalizar, para a obra poder arrancar. Agora, eu tenho aprendido uma coisa nestas tarefas. Fazer projetos de arquitetura e de engenharia tem que se lhe diga. Eu acho que os prazos neste país são cumpridos pelos advogados, se quer que lhe diga. E não conheço nenhuma outra profissão. Agora aqui o Sr. Vice-Presidente está a olhar para mim com um ar furioso, porque é engenheiro, mas prazos perentórios é com os advogados. Não vejo muitas outras profissões assim. E portanto, era isto que para já tinha a dizer. Não sei se o Sr. Vice-Presidente queria usar da palavra também. Dou-lhe a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para prestar 2 esclarecimentos muito objetivos no que respeita às questões colocadas sobre a empreitada da Rua Visconde. Antes de mais, fazer aqui uma nota, que é o que já tem sido dito e feito a respeito de outras intervenções,
é que uma intervenção tem que ter sempre um princípio e um fim. Nós, por vezes, começamos a projetar, começamos a definir, até temos um orçamento estipulado, começamos a olhar para o projeto, queremos resolver os problemas todos e a obra vai esticando. E como sabemos, a cidade, para mim, é perfeita, mas tem problemas a serem resolvidos. E esses problemas são muitos, e se formos esticar os projetos, as empreitadas, eles não têm fim, porque têm sempre um problema a resolver. Isso parte nesta empreitada e do que referiu, trata-se disso, há que impor um início e um fim da empreitada. Segundo, eu queria relembrar que foi uma empreitada financiada no âmbito do PRR 360 mais mobilidade e que tem regras de acessibilidade bem definidas e restritas que têm que ser cumpridas, nomeadamente largura de passeios e definição de percursos acessíveis. E isso limitou muito o desenho e a execução deste projeto. No que respeita em particular ao troço que referiu de passeio junto ao talude do Parque Nossa Senhora dos Milagres, por forma a criar esse percurso acessível, o que se fez foi uma passagem pedonal com acessibilidade para o lado da GNR e garantir por aí a acessibilidade e a mobilidade pedonal. E apenas para uma frase que referiu, que estamos a reabilitar passeios onde existem e não fazemos onde não existem. Dar uma nota que o passeio existe, precisava de reabilitação e precisávamos de cumprir estas regras de acessibilidade. Eles tinham que garantir, nomeadamente larguras, pisos táteis e etc., e outras regras que lá estão, e temos que definir um percurso acessível de um ponto A a um ponto B. Isso era preciso garantir empreitada nessa área de intervenção. E era isso, Sr. Presidente. Esta parte, se não for enquadrada no financiamento, pode ser enquadrada na parte não elegível do financiamento. A empreitada pode ser a mesma, portanto, uma parte elegível, outra parte não elegível. Portanto, isso, eu compreendo essa questão do limite e de esticar e de saber se há dinheiro e se não há dinheiro, eu isso tudo compreendo. Agora, a questão do financiamento não é uma questão, isso não é. Sr. Presidente, a este respeito, eu queria apenas relembrar que, tem a palavra. No que respeita a esta intervenção e ao financiamento, foi até dito pelos, agora não me recordo, mas eventualmente pelo Sr. Vereador Tiago Correia ou outro vereador da oposição, que o financiamento era baixo para estas intervenções, que era financiado apenas em 30%. Relembro, o financiamento que se conseguiu cifrou-se, penso que na casa dos 30%, mais coisa, menos coisa. A intervenção que poderia ser preconizada, mas que em termos técnicos teria severas dificuldades do lado do talude, implicaria muros de contenção de terras, muros de suporte, para podermos ganhar espaço naquele talude, o que poderiam honorar em demasia esta empreitada. E houve ali algum receio também de estarmos a interferir na estabilidade do arruamento que está subjacente a esse talude. Implicaria um muro de suporte ainda mais forte, métodos construtivos mais específicos, que iriam honorar de sobremaneira, e assim ficou garantido a acessibilidade, o percurso acessível através do lado sul, junto à GNR. Só para refutar. Com alguma celeridade? Não. É só para refutar, porque, inclusive, na empreitada da praça, nós até pedimos para incrementar, para acrescentar a empreitada da praça a construção do parque de estacionamento, porque isso depois reduzia a taxa de financiamento, mas permitia incluir isso. Nós sempre tivemos esta postura. Podemos ter dito isto da questão de ser baixo financiamento, no sentido até por causa da questão da piscina, quando o Partido Socialista votou contra a piscina, que disse que não chegava aos 75% de financiamento. Isso sim, isso sou capaz de dizer. Agora, dizer que a empreitada só tinha 30%. Muito bem. Eu conheço bem essa mecânica e sei como é que essas coisas são. Muito bem. O que é fundamental é que, de facto, aquela zona vai ficar muito melhor do que o que estava.
vai ficar muito melhor e estamos a dar passos para criar melhores condições de mobilidade para as pessoas. E muito bem, assim o esperamos. Eu tenho ido à obra quase todos os dias, passo lá quase todos os dias e pronto, se calhar passamos as mesmas vezes, que eu gosto muito de ir ver as obras, de falar com os trabalhadores e de perceber algumas coisas que estão no terreno, e acho que vai ficar muito melhor. Muito bem, então, informações, ponto 3. Sr. Vereador Irene Guimarães, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudando todas as pessoas aqui presentes e todas as que nos estão a acompanhar online. Apenas duas breves notas em jeito de balanço e de também agradecimento relativamente a duas das atividades, dentre algumas que a Divisão de Educação tem levado a cabo nos últimos tempos, nomeadamente a celebração do Dia Internacional da Cidade Educadora, que aconteceu no dia 30 de novembro último, sob o lema A Cultura, Fonte de Criação e Aprendizagens na Cidade Educadora. Este evento decorreu não só tendo em conta a abertura da Câmara Municipal à comunidade, aquilo que aconteceu na parte da manhã, envolvendo em simbiose intergeracional alunos de vários ciclos de ensino e também professores e elementos, nomeadamente da Universidade Sénior, bem como representante da Assembleia Municipal Jovem, e da parte da tarde, na São Jotec, decorreu um debate muito interessante sobre o tema sendo fonte de criação e de aprendizagens, conseguirá a cultura a ser fonte de tolerância, lançando para as mais de 100 pessoas que estavam no auditório da Sanjotec interessantes temas que foram muitíssimo bem debatidos pelos jovens que estiveram inseridos no debate. Em simultâneo, decorreram também diversas atividades envolvendo os vários espaços municipais da nossa cidade, desde a Academia de Música, a Banda de Música de São João da Madeira, a Biblioteca Municipal, a Casa da Criatividade, o Centro de Arte Oliva, o Museu do Calçado, Turismo Industrial, com diversos workshops e oficinas dirigidos a uma população da comunidade educativa muito significativa. Ou seja, resumindo e concluindo, esta foi uma interessante celebração, envolveu 11 instituições da cidade, 17 turmas com mais de 400 participantes e, por essa mesma razão, fica um agradecimento enorme a todos aqueles que tornaram possível este evento e esta celebração. Uma outra nota muito breve tem a ver com a apresentação dos dados preliminares do projeto Primus Grid, que aconteceu no passado dia 6 de dezembro, na Escola Básica das Fontainhas. Já sabemos que o principal objetivo deste estudo observacional é avaliar a associação entre o número de horas de atividade física e exercício físico que foi implementado por este Executivo desde o ano letivo 2017-2018 e a evolução de variáveis antropométricas, nomeadamente índice de massa corporal, pressão arterial, perímetro da cintura, composição corporal, por aí fora, em crianças do município de São João da Madeira. 277 crianças avaliadas, cujos encarregados de educação aceitaram participar neste projeto. Fica, então, um agradecimento muito grande, particularmente às escolas que possibilitaram a concretização deste projeto pioneiro aqui em São João da Madeira. Os resultados foram apresentados, podem depois também ser consultados através do site da Câmara Municipal e, reiterando os agradecimentos, termino a minha intervenção. Obrigado. Não havendo mais intervenções, passamos para o ponto 4, proposta de atribuição de subsídio à Associação dos Amigos dos Animais de São João da Madeira. Está à discussão. Eu tive a ler com atenção o protocolo que está no site da Câmara, e este protocolo já nos, deixe-me só sinalizar aqui, remete-nos já para 2018, se não me engano.
A questão que eu faço, estes 6.000 euros que atribuímos de subsídio é para um conjunto de tarefas ou iniciativas que estão presentes nesse protocolo. Dado a dilação entre a feitura do protocolo e agora a apresentação do subsídio, como a população do Canelo está em crescimento, neste momento este valor é suficiente para acorrer às necessidades que neste momento a ANI São João tem. Eu estou a perguntar porque, como não há nenhum pedido de subsídio, só veio o relatório de atividades e entretanto fizeram-nos também chegar as contas, eu coloco esta questão por causa disso mesmo. Eu creio que sim, eu penso que este montante foi articulado entre o Sr. Vice-Presidente e a direção da Associação, que, como se vê pelo relatório, tem outras fontes de financiamento e, portanto, agimos nessa convicção. Não sei se o Vice-Presidente se quer dizer alguma coisa. Muito bem, então, não havendo mais intervenções, quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado. O segundo ponto, o ponto número 5, prende-se com a renovação do apoio também à entidade coordenadora da equipa de atendimento às vítimas de violência doméstica e de género, que é a Casa do Chopo, que é uma das outorgantes de um protocolo de territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, uma comparticipação para as despesas no montante de 5.000 euros. Foi junto também o relatório da atividade levada a cabo, que infelizmente é uma atividade muito intensa e, portanto, esse relatório atesta, de facto, a necessidade e a premência, do nosso ponto de vista, de manter este apoio. Coloco à discussão. Sr. Presidente, só uma questão. Votaremos favoravelmente a este relatório. No entanto, e como o Sr. Presidente disse bem, e é uma coisa que nos preocupa bastante, é a quantidade de casos de violência doméstica, pelo menos aqui presentes no relatório, porque em comparação até com outros municípios que aqui estão, em termos de população, o rácio casos versus população é preocupante e não sei se não deveremos tomar outro tipo de iniciativas no sentido de iniciativas ou projetos que façam com que este número, pelo menos, deixa não é o número de denúncias, mas sim a violência doméstica que é perpetrada pelos agressores às vítimas. Eu estou plenamente de acordo, a situação é preocupante. Recordo-me quando era membro da Assembleia Municipal há muitos anos, ter feito uma intervenção por causa de uma estatística que revelava já então que São João da Madeira era a campeã da violência doméstica no distrito de Aveiro. É uma situação que eu diria crónica na nossa cidade e foi por isso que no anterior mandato, tendo essa consciência aguda e muito antiga, foi por isso que tomamos a iniciativa de criar aqui o Espaço Aurora na nossa cidade, que é uma resposta nova que a autarquia passou a disponibilizar. O Espaço Aurora, infelizmente, até já está a ser vítima do seu, eu não queria utilizar essa palavra, está a ser vítima de grande procura. Nós também demos formação em TAV a 2 funcionárias da Divisão da Ação Social, portanto foi um conjunto de medidas que tomamos em técnicas de apoio à vítima, portanto demos formação às 2 funcionárias, criamos o Espaço Aurora e temos feito ações de sensibilização para este espaço, que é de facto premente. E na realidade criamos também a Comissão para a Igualdade, não é? E um conjunto de iniciativas que têm sido levadas a cabo, ainda há bem pouco tempo. A Sra. Vereadora da Educação pode-me ajudar,
tivemos uma sessão sobre a violência no namoro, várias sessões nas escolas, e, portanto, temos feito... Pelo ACES, portanto, porque já no namoro entre adolescentes se têm vindo a detectar situações de abuso e de violência psicológica e física, e, portanto, nós estamos a tentar agir em várias frentes. Mas, de facto, comungo a sua preocupação. Portanto, sobre isto, mais alguma intervenção? Então, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto seguinte é uma proposta de alteração do atual contrato de recolha de resíduos urbanos. É a segunda proposta de alteração a este contrato que se apresenta aqui. Já votamos neste mandato uma proposta e eu, sintetizando o que esta proposta representa. No contrato, para além dos serviços de recolha, do lixo, de limpeza, também estava prevista a aquisição de um grande volume de contentores para implementar o serviço porta a porta. E previa-se, designadamente, que fossem adquiridos 31.500 contentores de 120 litros, o que a experiência levada a cabo nos anos que findaram nos demonstrou é que tínhamos que ter soluções diferenciadas para o serviço de recolha porta a porta. Os projetos piloto que levamos a cabo e, sobretudo, o contacto e o conhecimento da realidade das pessoas levou-nos a concluir que não poderia haver uma solução única para a cidade e que, portanto, não era possível colocar em todos os alojamentos conjuntos de 120 contentores. A anterior alteração do contrato que aqui aprovamos já foi nesse sentido, no sentido de reforçar a contentorização em equipamentos de 45 litros e equipamentos de 800 litros, que estão a ser utilizados, por exemplo, em condomínios. E, portanto, nós estudamos todo o nosso território e, para algumas zonas, a proposta que temos, muito balizada pelos nossos serviços e pelos nossos assessores, é a de ter para esta recolha, otimizar 9 pontos da cidade onde já há contentores subterrâneos e, portanto, complementar esses contentores e adequar esses contentores ao serviço do peito e colocar novos 4 pontos de contentorização subterrânea para o serviço de recolha seletiva. São contentores que terão um cartão de acesso, como acontece, enfim, noutras cidades, creio eu que na Póvoa e na Maia e em vários pontos da Europa, terão um cartão de acesso para os municípios e terão um chip para poder fazer a medição dos baldeamentos. Portanto, esta é a solução que preconizamos para o centro da cidade. Esse estudo está feito e, portanto, do que se trata aqui é de permitir a alteração do contrato para que, onde se previa a aquisição desses 31.000 contentores de 120 litros, se possa, obviamente, permitir a aquisição, no âmbito desse contrato e com a verba e a rúbrica prevista desse contrato, adquirir estes contentores. Temos um parceiro jurídico que baliza baliza a possibilidade desta alteração e, portanto, é esta a proposta que aqui apresento. E está à discussão. Eu só queria fazer uma questão relativamente ao procedimento concursal que abrimos. Eu, se não estou em erro, e não tive tempo útil para confirmar esta questão, mas gostava de a fazer, se estes contentores não estão presentes na abertura, porque eu pela memória visual que tenho, eu penso que vi contentorização desta subterrânea Pode ser para outros locais, de certeza absoluta que será para outros locais. Quase que lhe garanto.
Pode ser. Sim, Mas sim, eu há de lá estar a eu manutenção, questiono por seguramente. ignorância mesmo, porque não foi ver por desconhecimento, ignorância. Por necessidade de confirmação. Ignorância no sentido de não ter ido confirmar. É isso. Não, mas seguramente que não estará lá isto no novo contrato. Está a manutenção e podem estar aquisições adicionais para assegurar a cobertura territorial até 2025. Muito bem. Então coloca à discussão. Não havendo mais intervenções, quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. O ponto seguinte é uma proposta de atribuição à SERSI de um subsídio que já estava previsto no orçamento. A senhora vereadora Susana Lamas, por ser titular de um órgão social, declara-se impedida nesta discussão e ausenta-se momentaneamente. É presidente da mesa da Assembleia Geral da SERSI. E, portanto, aqui o que está em causa é dar execução a um ditame orçamental que já consagrava a atribuição deste apoio à SERSI no valor de 26.000 euros para comparticipar no financiamento desta obra de ampliação extremamente importante. Coloca à discussão. Não havendo discussão, quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. Senhora vereadora, pode regressar à base. Seguidamente, temos aqui o relatório do auditor externo sobre o primeiro semestre de 2023 para apreciação, não é sujeito a votação. O relatório é transparente. Eu apenas gostaria de deixar aqui uma nota para dizer que, no fundo, a execução está em linha com o ano antecedente. Esclarecer aqui uma componente que me parece importante merecer um esclarecimento, porque os auditores não o fazem. É salientada aqui um aumento numa rúbrica de outros em prestações de serviços, aquisição de bens e serviços. Eu gostaria de explicar que esse aumento decorre do incremento dos serviços de recolha de resíduos, tema que aqui já debatemos e todos sabemos que a tarifa aumentou significativamente, e decorre também do procedimento de faturação das refeições escolares, porque no exercício de 2022 até no primeiro semestre só houve faturação até março, não é? E agora, neste semestre, a faturação já foi regularizada. E só houve faturação até março. Perguntarão porquê? Porque as faturas vinham sempre com erros e os nossos serviços da Divisão de Educação, e bem, reencaminhavam essas faturas para trás. E, portanto, tivemos aqui um processo de faturação mais regular que abrangeu praticamente todo o semestre, e, fazendo o comparativo entre 2022 e 2023, aparece aqui um crescimento desta rúbrica outros de aquisição de bens e serviços. Mas estão em causa aqui, sobretudo, refeições escolares, por via da regularização dessa faturação, e o incremento do custo de serviços de recolha e dos resíduos. Não sei se alguém quer usar da palavra sobre este ponto. Eu pergunto isto, eu acho que este relatório já foi à Assembleia Municipal. Eu acho que nós devemos estar aqui a corrigir um documento que devia ter vindo à Câmara e acabou por não vir. Porque eu, inclusive, e estou-lhe a dizer isto porque eu também, quando vi, fiz a análise ao documento, e na reunião do PST que tivemos e do CDS, a pessoa que faz esta análise já o tinha analisado para a Assembleia Municipal e tivemos a comparar e o documento era o mesmo. Portanto, eu admito que seja aqui uma correção. No entanto, de qualquer das formas, a Assembleia já o apreciou. No entanto, se o Sr. Presidente diz que também, e agora fazendo aqui uma análise ao documento, se a execução está em linha com a do ano anterior, estamos mal, porque vamos executar a menos do que aquilo que nos comprometemos no orçamento. Portanto, é aquilo que nós temos vindo a dizer, que é orçamentamos, mas depois, quando chega à execução, é sempre uma execução muito abaixo daquele limite
que é os 85 por limite, neste caso, barreira, um valor, não é uma regra, é uma norma que está presente dos 85%, portanto, a análise que temos que fazer ao documento é essa. Entretanto, estamos no final do ano, porque se isto é de junho, também estarmos agora a receber em dezembro, este documento chegou à Câmara a 28 de setembro, portanto, estarmos a analisar um relatório semestral no final do ano, quando devíamos estar a analisar no final do ano, portanto, nós vamos esperar pelas contas em março para ver se está então em linha ou não. Muito bem, este documento, como se vê pela informação da chefe de divisão, chegou-me para despacho da Câmara a 6 de dezembro. Compreendo o que diz sobre a data de setembro. Ele foi elaborado chegou à Câmara, mas a mim... Exatamente. Chegou à Câmara a 28 de setembro, mas ao meu gabinete, para despacho para esta reunião, chegou a 6 de dezembro, como se vê pela informação da chefe de divisão. Compreendo o que diz. Ele, de facto, os ROCs mandam uma carta também para a Assembleia Municipal, autonomamente, não é? A própria lei diz isso, ou seja, o ROC dirige uma carta à Câmara, que é dirigida ao Presidente, mas ela segue a tramitação normal, e dirige uma carta à Presidente da Assembleia Municipal. E, portanto, eu creio, de facto, que a Sra. Presidente da Assembleia Municipal terá já agendado este assunto, como disse, porventura, porque o ROC escreveu a carta a 28 de setembro, portanto, ela terá dado entrada na Câmara em outubro. Muito bem. Eu queria só dar este esclarecimento também e, portanto, está apreciado o documento. Ponto 9 é uma proposta de fixação de preço público, uma proposta da diretora do Museu do Calçado para colocar alguns artigos à consignação, coloca à discussão, fruto de uma colaboração com o Centro de Formação da Indústria do Calçado. Não há discussão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a proposta por unanimidade. Outra proposta é também da direção do Museu do Calçado para colocar à venda um conjunto de 10 postais na loja do Museu do Calçado. Coloca à discussão. Não havendo discussão, quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. E posto isto, declaro então encerrada esta reunião. Muito obrigado a todos. João Rita, se pudesse findar a gravação, agradecia imenso. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam.